ele toca, a gente faz a inversão para... Não. Ok, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público, dia 10 de março de 2020. Conferência do quórum. Submeto a apreciação dos conselheiros presentes à votação sobre a ata da reunião anterior. Tem alguma observação a fazer? Nós vamos fazer uma inversão de pauta, né, doutor? De tal forma que vamos passar para o item número 5, votação da ordem do dia, fixação de critérios em trânsito inicial. Estou com a palavra? Pois não, está com a palavra, senhor secretário. Bom dia a todos. Na ordem do dia, nós temos um único item na sessão administrativa, que é a fixação de critérios para a entrância inicial. Tendo em vista o prazo de impugnações da manifestação de interesse na sexta-feira, dia 6/3, não ocorreram ou não houve nenhuma impugnação, eu peço permissão ao colegiado para abertura do edital de fixação de critérios para preenchimento dos cargos de entrância inicial. Vou ler o voto. Instaurou-se expediente para análise de manifestações de interesse formuladas pelos promotores de justiça em razão do aviso 01720, publicado no DOE de 7, 11 e 13 de fevereiro de 2020, que propõe os cargos abaixo listados, classificados em entrância inicial para definição de sua forma de provimento, entre a promoção e a remoção, dentro da sistemática historicamente adotada por este colegiado, em que se consideram, no mais das vezes, as expectativas de carreira daqueles que se manifestaram interessados no cargo, equacionando-se entre tais expectativas pelo confronto entre o tempo de cargo para os que pretendem a remoção e o tempo de entrância para os que desejam a promoção, para, ao final, concluir que a pretensão daquele que espera por mais tempo pelo cargo em concurso vincula o ato de sua efetiva abertura do certame. E a análise do rol dos que manifestaram interesse no provimento de tais cargos, verifique-se que, aplicada a equação acima proposta, deverão ser providos da seguinte forma. Primeiro, o promotor de justiça de agudos será por remoção, pois que o primeiro promotor de justiça que se manifestou por tal critério, Erickson Campos de Castilho, no cargo desde 1º de maio de 2014, tem expectativa mais antiga que o primeiro dos manifestantes para a promoção, Tiago Beretta Galvão Godinho, promotor de justiça, substituto, empossado em 22 de janeiro de 2016. Segundo, o promotor de justiça de Américo Brasiliense, por promoção, pois que o promotor de justiça substituto que se manifestou por tal critério, Tiago Beretta Galvão Godinho, empossado em 22 de janeiro de 2016, tem expectativa mais antiga que o primeiro manifestante, que é Daniel Henrique Silva Miranda, que é promotor de justiça de Rosana. Por tal razão, nessa discussão entre remoção e promoção, quanto ao cargo de segundo promotor de Américo Brasiliense, o critério será promoção. Será que eu não podia só desligar aqui que tá? O primeiro promotor de justiça de Bertioga será por promoção, pois que o promotor de justiça substituto que se manifestou por tal critério, o Leonardo Albrecht Neto, empossado em 16 de janeiro de 2014, tem expectativa mais antiga que a primeira manifestante pela remoção, que é a colega, a doutora Paola de Orsola Nogueira Pinto, primeira promotora de justiça de Ilhabela, no cargo desde 1º de fevereiro de 2019. Promotor de justiça de Cordeirópolis será aberto por promoção, pois que a promotora de justiça substituta que se manifestou por tal critério, Aline Moraes, foi empossada em 24 de junho de 2013, tem expectativa mais antiga que o primeiro manifestante pela remoção, Gustavo Luiz de Oliveira Zampronho,
primeiro promotor de justiça de Porto Ferreira, no cargo desde 1º de fevereiro de 2018. Promotoria de Justiça de Itajobi. O cargo será aberto por remoção, pois que a primeira promotora de justiça que se manifestou por tal critério, Bruna Maria Buque Muniz, promotora de justiça de Tabapuã, no cargo desde 1º de março de 2016, tem expectativa mais antiga que a primeira dos manifestantes para a promoção, Joana Franklin de Araújo, empossada no dia 14 de junho de 2018. Segundo o promotor de justiça de Piracaia, o critério estabelecido é remoção, pois que a primeira promotora de justiça que manifestou por tal critério, Aline Morgado da Rocha, promotora de justiça de Jarinu, no cargo desde 1º de junho de 2012, tem expectativa mais antiga que o primeiro dos manifestantes pela promoção, Gustavo Simeone Bernardo, empossado no dia 24 de junho de 2013. Segundo o promotor de Porto Feliz, o critério será promoção, pois que a promotora de justiça substituta, que manifestou por tal critério, Evelyn Moura Virgínio Martins, empossada em 24 de junho de 2013, tem expectativa mais antiga que o primeiro manifestante pela remoção, Josmar Tassignon Júnior, primeiro PJ de Porto Feliz, no cargo desde 1º de 2013. Itupeva será aberto por promoção, pois a promotora de justiça substituta que manifestou por tal critério, Larissa Negre Costa Bezerra, foi empossada em 16 de janeiro de 2014, e ela tem essa expectativa mais antiga que a manifestante pela remoção, a Paula de Órsula Nogueira Pinto, que é a primeira PJ de Ilhabela, que está no cargo desde 1º de janeiro de 2019. A disputa entre promoção e remoção, o cargo de Cabreúva será aberto por promoção, pois a promotora substituta que manifestou tal critério, a doutora Natália Tavares Gavião de Almeida, foi empossada em 24 de junho de 2013, portanto, expectativa mais antiga que a primeira manifestante pela remoção, que é a mesma doutora Paula de Órsula Nogueira Pinto, primeira promotora de justiça de Ilhabela, que está no cargo desde fevereiro de 2019. A promotoria de Conchal, entre disputa promoção e remoção, será aberta por remoção, pois a substituta doutora Fernanda Sume Barbosa Klein Guniuek, foi empossada em 16 de janeiro de 2014, tem expectativa mais antiga que o primeiro manifestante pela remoção, que é o doutor Daniel Henrique Silva Miranda, que é de Rosana, que está no cargo desde 1º de fevereiro de 2019. Nazaré Paulista, o critério vencedor foi remoção, pois a promotora de justiça que se manifestou por tal critério, Beatriz Granzo Siqueira Pereira, ela foi empossada em 16 de fevereiro de 14, portanto, mais antiga que a doutora Paula de Órsula Nogueira Pinto, também, que pretendeu remoção para esse cargo, que é promotora de Ilhabela, está no cargo desde 1º de fevereiro de 2019. Promotoria de Santa Adélia, promotora de Santa Adélia, remoção, pois que o primeiro que se manifestou tal critério foi José Guilherme Silva Araújo, PJ de Novo Horizonte, no cargo desde 2018, e tem expectativa mais antiga que o primeiro dos manifestantes pela promoção, Júlio Quieregatti Saraiva, foi empossado em 2018. Todos os demais, eu vou ler depois quando for ler o edital, todos os demais cargos serão por promoção, porque os critérios já foram definidos. Excelência, o doutor Melim assumiu a presidência e fez a inversão da pauta. Eu acabo de ler o voto e depois, Vossa Excelência. A minuta do edital, que é de 10/3/2020, o Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público faz saber que se acham abertas até o próximo dia 20 de março de 2020, conforme artigo 56 do Regimento Interno desse Conselho Superior, as inscrições para concurso dos cargos vagos adiante indicados. Inscrições serão realizadas exclusivamente por intermédio de RH digital dentro do SIS-MP integrado. Portanto,
os critérios foram aqueles de horário, como nós determinamos. Entrância inicial, remoção antiguidade. Primeiro PJ de Agudos e segundo PJ de Piracaia. Remoção merecimento. Promotor de Justiça de Itajubi e promotor de Justiça de Santa Adélia. O resto, todos os demais serão por promoção e eu vou ler. Cajati, promotor de Justiça de Bertioga, segundo promotor de Buritama, promotor de Justiça de Cordeirópolis, primeiro PJ de Iguape, segundo PJ de Mongaguá, primeiro PJ de Panorama, segundo PJ de Pirajuí, primeiro de Rancharia, PJ de Santa Rosa do Viterbo, PJ de São Sebastião da Grama, segundo PJ de Barra Bonita, promotor de Colina, promotor de Justiça de Itupeva, Ribeirão Bonito, promotor de Justiça de Ribeirão Bonito, promotor de Justiça Teodoro Sampaio, promotor de Justiça de Conchal, promotor de Justiça de Nazaré Paulista, Pariquera Sul, promotor de Justiça de Queluz e promotor de Justiça de Urupês. Por merecimento, é o segundo PJ de Américo Brasiliense, PJ de Buri, PJ de Cajuru, PJ de General Salgado, PJ de Juquiá, PJ de Monte Azul Paulista, o segundo PJ de Pereira Barreto, segundo PJ de Porto Feliz, PJ de Salesópolis, segundo de São Pedro, promotor de Justiça de Taquarituba, segundo PJ de Capivari, promotor de Justiça de Fartura, Paulo de Faria, segundo de Santa Fé, terra do Dr. Vidal fez a primeira lá, na época. Segundo o promotor de Justiça Cabreúva, PJ de Itatinga, PJ de Inhandeara, segundo de Pitangueiras, PJ de Rio Grande da Serra e PJ de Vargem Grande Paulista. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, esse pedido presente etidal por 10 dias e os interessados deverão observar o disposto no artigo 145, caput da Lei Complementar 734/93 e artigo 159 do Regimento Interno. Bom dia a todos. Todos estão de acordo? Estão aprovados nos termos da leitura e da fixação de critérios aprovada pelo secretário. Acho que não tem algum outro item na pauta da ordem do dia. Esse era o único item. Tem algum outro? Tem extra pauta? Tem. Não, só as comunicações de Vossa Excelência. A pauta. Já foi feita. Então, tá. Então, em relação a comunicações, eu só queria me desculpar pelo atraso, mas eu estava acertando junto ao Supremo Tribunal Federal a participação da Procuradoria-Geral na audiência pública que o ministro Luiz Fux determinou a respeito do pacote anticrime. Né? Então, nós vamos ser ouvidos no dia 16 agora de março, lá no Supremo, e vamos levar ao entendimento do Ministério Público de São Paulo a respeito do pacote anticrime, das questões todas que estão sendo ali tratadas. Então, esse foi o motivo do atraso, até acertar horários e os textos, enfim, todo o expediente que precisa ser acertado junto ao ministro Luiz Fux. Não? Então, comunicações dos senhores conselheiros. Doutor Vidal. Bom dia a todos. É só uma observação que eu já fiz aqui informalmente. Eu não sei se houve registro ou não do passamento do doutor Joaquim Wolfstein, né, que já aconteceu, eu não sei exatamente quando aconteceu, eu tive contato com a viúva dele. Eu acho que já faz um tempo. Isso foi registrado já? Acho que foi registrado, sim, mas então, já faz tempo, não faz? Já faz algum tempo, eu fiquei sabendo recentemente. Pela minha memória. Então já foi registrado, só isso. Então tá ótimo. Então, já foi. Eu fiquei sabendo recentemente. Foi na gestão anterior. Anterior, né? Não, foi isso mesmo, né? Isso. Então perfeito. É só isso mesmo, só para tirar essa dúvida. Obrigado. O doutor nos deu. Excelência, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um registro de um voto de louvor à doutora Tereza, nossa corregedora, que não está presente aqui na reunião hoje. Foi feito ocorreu, está até na página do MP de hoje, um evento no Tribunal Federal de Recurso, Tribunal Regional Federal 3, de mulheres precursoras
do Poder Judiciário nas funções essenciais da Justiça, no qual ela foi homenageada. E foi um evento de grande importância, foi um evento, a doutora Mônica esteve presente, também está na página, então gostaria de registrar o orgulho, a satisfação de nós que integramos esse colegiado do qual ela participa, de ter entre nós uma pessoa que luta, que desenvolve essa luta, esse trabalho em prol da ampliação do papel da mulher nas carreiras jurídicas, com a sua competência, com o seu dinamismo, que é um motivo de grande alegria, de grande orgulho a nós todos, e eu queria registrar isso publicamente. Em complementação à informação que o doutor nos traz, eu gostaria também de comunicar que estive presente neste evento. A doutora Tereza foi homenageada por ser a primeira mulher corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo e também por ser a primeira presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dos Ministérios Públicos Estaduais e da União. Nesse evento também, uma das homenageadas foi a doutora Silvia Steiner, desembargadora que também integrou o Tribunal Penal Internacional. Ela proferiu uma palestra intitulada Violência Sexual contra Mulheres em Conflitos Armados. Ela foi uma palestra brilhante, ela trouxe dados estarrecedores sobre a violência contra a mulher e contra meninas em conflitos armados, inclusive violência sexual utilizada como arma de guerra para a prática de genocídio. Enfim, foi realmente um evento muito bonito e, ao mesmo tempo, triste. Mas ressalto a importância dele, é mais um evento que traz visibilidade para a luta contra a discriminação de gêneros, né? Discriminação de gênero, e é uma luta que eu reputo não só de mulheres, mas é uma luta de mulheres e homens, por uma sociedade mais igualitária, mais justa, com menos violência, enfim, é uma luta de todos nós por um mundo melhor, né? Então, considero muito importante e parabenizo também a doutora Tereza, expoente do nosso Ministério Público de São Paulo. De fato, acho que todos podemos aderir, né? De fato, a doutora Tereza orgulha todos nós do Ministério Público. Doutor Arual. Excelência, doutor, teria outra questão a ser colocada? Não. Enfim, foi debatido, nós conversamos, doutor Cossenzo, a questão a respeito das comissões, a respeito da comissão de movimentação na carreira. Eu gostaria de indagar se vai ser feito alguma, se nós voltaremos a debater essa questão nessa reunião ainda. Sim. Porque, enfim, conforme eu tinha colocado, se houver concordância dos demais integrantes desse conselho, eu me coloco à disposição para integrar esta comissão, certo? Enfim, para ajudar nos trabalhos, se forem necessários, se for assim do entendimento de todos. Se me permite uma complementação, permite, Excelência? Eu ia trazer, no momento das comunicações, né? Uma consulta sobre dois conselheiros para complementar as comissões. Primeiro, a doutora Mônica Desinano, né, que no dia que nós constituímos as comissões, ela estava compensando os dias e ela tem interesse de integrar a comissão de revisão de súmulas. E o doutor Luiz Antônio de Oliveira nos deu, com a experiência dele, com o histórico dele já nessa área, ele irá nos ajudar na comissão de movimentação, que vai ser bastante complexo, porque nós teremos uma movimentação bem ampla agora. Então, se todos concordarem, a gente já poderia colocar, homologar, né, a doutora Mônica para a comissão de revisão de súmulas e o doutor Luiz Antônio nos deu para a movimentação. Doutor Cossenzo, eu estou também colocando à disposição para integrar a comissão de movimentação na carreira, porque eu estou vendo que o problema está complicado, está complexo, né? E nós temos aí muitas comarcas, muitos cargos que serão abertos daqui para frente. Eu acho que o trabalho do doutor Tiago, do Arual, de Vossa Excelência, do Nos Deu, acho que eu posso me alinhar a Vossa Excelência, porque facilita, né? Quanto mais gente
nessa atividade, então eu me coloco também à disposição. Perfeito. Todos estão de acordo? Então, Perfeito. efetivados as colocações aí. Mais alguma questão, doutor? Nenhuma, doutor Excelência, desculpa. Doutor Arual. Senhor presidente, bom dia a Vossa Excelência, aos demais colegas que já conversamos bastante aqui antes do início da reunião. Também queria cumprimentar especialmente o doutor Motauri, que hoje integra esse conselho na condição de corregedor. E eu tenho aqui 3 comunicações e um requerimento. Bem, a primeira comunicação se refere ao CETIC. Mais uma vez, na semana que terminou, o CETIC nos encaminhou a planilha para a atualização da movimentação de carreira e desistências nos moldes que foram feitos. Algumas correções foram apresentadas e algumas indagações por eles formuladas foram respondidas. Portanto, a questão, segundo o chefe Marcelo, talvez no final desta semana ainda, nós já estaremos aptos a fazer o piloto de provas, já com o sistema rodando na forma que foi pela Secretaria e por nós estabelecidas. A segunda, eu gostaria de formular um voto de louvor, em razão da aposentadoria do doutor Almir Gasques Rufino, 59º Procurador de Justiça Civil, aposentado na data de hoje. Com relação, ainda, senhor Procurador-Geral, mais uma vez, eu, infelizmente, tenho que repisar com Vossa Excelência um assunto que já foi debatido nesse Conselho, mas, infelizmente, se mantém com relação à campanha dos colegas que pleiteiam o cargo de Procurador-Geral de Justiça. E, mais uma vez, aquela questão relativa à assessoria do Procurador-Geral estar acompanhando as visitas de um dos candidatos, sendo assessor direto de centro de apoio e sendo pessoa de expoente presença em vários eventos aqui do Ministério Público, notadamente como exercendo a função de cabo eleitoral. Nós já discutimos isso aqui várias vezes, e Vossa Excelência se comprometeu a analisar o fato. O certo é que a nossa preocupação reside não ao fato do colega ser o acompanhante, o cabo eleitoral, o engajado na campanha. Isso é um direito líquido e certo de cada um, de todos nós. Entretanto, quando nós fazemos isso na condição e somos ostensivos assessores do Procurador-Geral, do seu gabinete, com designação para prestar assessoria, eu acho que isso, com a devida vênia e respeito, nós chegamos quase que a ferir a moralidade administrativa, porque nada impede que num final de semana, nada impede que num evento extra-oficial, seja da nossa associação, seja lá realizado em dias de não expediente, qualquer um de nós estejamos liberados e podemos nos manifestar da melhor forma possível. O que me preocupa, senhor Procurador-Geral, é que a campanha se desenrola, e nós sabemos, porque todos nós por ela já passamos, quer Vossa Excelência como conselheiro, como Procurador-Geral, por mais uma oportunidade. Nós que fomos eleitos, sabemos que nós fizemos a nossa campanha no dia útil, na hora útil, durante a semana, senão nós não conseguiríamos tê-las feito. E a presença da assessoria de centro de apoio, da assessoria do Procurador-Geral, ela se torna um tanto quanto difícil. O máximo que o colega, se assim pudesse fazer, era se afastar do cargo, se licenciar. Eu, pessoalmente, todos sabem, isso está nos anais aqui da instituição, quando eu concorri a este cargo, eu abri mão de praticamente economicamente e de trabalho de quase 90 dias de licença-prêmio, férias e compensação. Eu me retirei no dia 1º de outubro e voltei no dia 10 de dezembro.
e aí estava livre para fazer isso. Então, essa condição é, mais uma vez, a preocupação que eu apresento aqui, que já foi apresentada anteriormente, mas que, infelizmente, tem se mantido. Isso nós encontramos em enxurradas de manifestações e, notadamente, de fotografias nas redes sociais. Bem, eram essas as comunicações, e aqui apenas o que a doutora Mônica se manifestou sobre a consulta das emendas, eu já anotei, e vamos encaminhar ao CETIC também. Era só isso, muito obrigado. Pois não, doutor, essa é uma questão que já está sendo tratada com a Procuradoria-Geral, a orientação que todos têm é para que não façam as campanhas enquanto assessores. Evidentemente que existem formas de licenças e férias, e aí fica mais difícil realizar essa forma de controle, né? Porque uma vez em licença, uma vez em férias, aí fica difícil fazer o controle efetivo, né? Até porque todos nós já entendemos bem como é essa questão. Mas a orientação é para que ninguém utilize, né, cargos de assessoria para a campanha. Então, isso já está sendo visto e nós já estamos tratando disso com todos os colegas. Doutor Ismânio, me permite um adendo aqui. Eu faço coro ao Arual, porque fui eu que sustentei por primeiro essa questão, só que eu queria só fazer uma ressalva. É óbvio que o colega que está afastado da assessoria direta do Procurador-Geral, ele tem direito de fazer o que quiser. Agora, me parece que haverá uma burla à orientação de Vossa Excelência, como eu já disse aqui, isso não conta com o beneplácito do Procurador-Geral. Agora, haverá burla se o colega pedir compensação para sair em campanha. Isso pega mal, continua pegando mal. Eu sou assessor direto do Procurador-Geral, hoje eu vou compensar meu dia e vou sair em campanha com candidatos. Não convenhamos, né? Eu acho que isso não é um problema de Vossa Excelência, é um problema do Ministério Público, e acho até que isso desafia esse Conselho a se debruçar para elaborar um regimento, um regulamento de campanha, de eleição, mais aprofundado, não como nós fizemos aqui, como prevê a lei, né, há 90 dias antes da eleição. Eu acho que nós temos que nos dedicar nesses 2 anos no estabelecimento de critérios para que fatos como esses não tenham de se repetir, não é? Porque é muito desagradável que Vossa Excelência tenha de responder pelos seus assessores desobedientes, vamos dizer assim. Pois não. Se for para discutir o tema posteriormente, eu vou. Porque não concordo com a posição do doutor Pedro. Eu acho que a pessoa de licença faz o que ela bem entender da vida. Doutor Tiago, licença eu acho que faz o que bem entender da vida, mas você concorda comigo que amanhã eu vou compensar, saio em campanha, depois eu volto depois de amanhã a minha função de centro de apoio. A semana seguinte eu compenso mais um dia. Isso é burla ao que nós estamos aqui combatendo, segundo me parece, mas eu respeito o seu posicionamento, mas me parece aqui, eu não faria isso, né? Eu não faria isso. Quando integrava o setor de recursos especiais extraordinários e era assessor do doutor Ismânio, eu me recusei a gravar vídeos, até gravar vídeos quando era assessor direto, e convenci os demais colegas a não fazê-lo exatamente por isso. Mas, de qualquer maneira, cada cabeça uma sentença. Pois não, doutor Pedro. Doutor Cossenzo. Tem mais alguma? Desculpa. Não, ficamos em aberto com relação ao voto ao doutor Almir. Não, todos de acordo. Sim. Eu tinha entendido que todos tinham aprovado, perdão. Acho que é um voto que todos são a favor, né, da votação. O doutor Almir é um excelente colega e merece toda a nossa consideração. Doutor Cossenzo. Sua Excelência. Bom, eu tenho várias comunicações. A primeira delas é um aviso aos colegas, né, que na próxima quinta-feira, agora, próxima quinta, começam as reformas aqui dessa sala.
vão ser as obras para reforma e adaptação dessa sala de reunião, vai ser para relocação de galerias ali, da galeria de fotos, que não tem mais lugar para ninguém, e instalação da galeria de placas a todos os conselheiros. Eles vão colocar placa de todos aqueles que passaram. Vai ser Então, o pessoal da engenharia, eles vão fazer uma modificação, dar uma realocada aqui. Nós vamos fazer as nossas reuniões no auditório Tilene por o prazo aproximado de aproximadamente 60 dias. Aproximado de aproximadamente. Então, bom, as comissões nós já fizemos, né? Eu recebi uma comunicação agora pela manhã, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, pedindo para fazer o convite aos colegas. Ele vai mandar o ofício formal, e que eles estavam aguardando o fechamento da grade do evento que a escola terá. Vai ser o Seminário de Combate à Corrupção e Acordo de Não Persecução Civil, portanto, o acordo na área de improbidade, que vai efetivamente ser de extrema relevância para a gente, e será do dia 20 de março, sexta-feira, das 9 às 16 horas. Ele vai encaminhar o ofício com a programação, e eu encaminho a todos os colegas, seja no nosso grupo, seja por e-mail também. Eu queria também, eu penso que em nome de todos, né, deixar consignado, pelo menos requeiro que consigne nem ata, o nosso respeito e os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, com o respeito a todas as ilustres colegas que integram este Ministério Público, e o faço, peço o vênia para fazer na pessoa da doutora Mônica Desinano, que é certamente um exemplo para todos nós, e um exemplo para as mulheres que hoje realmente têm uma atuação brilhante e uma atuação abrangente institucional, que hoje nós temos um número elevado de mulheres na classe, e elas estão enobrecendo e dignificando a instituição. Então, eu peço fazer em nome de todos, né, esse elogio e esse voto de respeito do Conselho para o trabalho desenvolvido pelas mulheres no Ministério Público. Doutor Conselho, o senhor me permite interferir nas suas comunicações? Porque a única comunicação que eu tinha a fazer diz respeito exatamente a isso. Eu já tive a oportunidade de falar em redes sociais. Dia 8 de dezembro, 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e eu disse, né, por escrito, e queria fazê-lo aqui formalmente, como conselheiro. Eu gostaria de homenagear todas as promotoras e procuradoras de justiça, na pessoa da doutora Mônica Desinano, a nossa corregedora, que está um pouco diferente hoje, a doutora Tereza Exner, né? Essas mulheres do Ministério Público que enaltecem o nosso Ministério Público, que engrandecem o Ministério Público nas mais diversas pautas, né? E nos orgulham aqui em São Paulo, né? São o orgulho do Ministério Público Nacional, as mulheres do Ministério Público Paulista. Então, eu gostaria de aderir à vossa proposta aí e reiterar. Obrigado, senhor. Como última comunicação minha, eu queria, talvez os colegas tiveram conhecimento, mas se não tiveram, né? No dia 6 de março de 2020, eu fui motivado por essa manifestação do Dr. Vidal, né? O ato 18 de 2020 do PGJ denomina prédio o nome do procurador Darcy Paulino dos Passos ao prédio da Promotoria de Justiça de Araras. Darcy Paulino dos Passos, para quem não conhece, todos conhecem, o Darcy foi realmente um exemplo, foi o primeiro promotor de justiça cassado, porque cassado com 2 S e cassado com cedilha também, porque na época ele enfrentava o regime militar, e ele teve uma contribuição
maravilhosa para a história do Ministério Público, seja como procurador de justiça, seja como parlamentar, seja como assessor de Franco Montoro, de vários outros, Almino Afonso, na Secretaria do Ministério do Trabalho. E o Darcy também teve uma atuação extremamente propositiva na Associação Paulista do Ministério Público, seja colaborando com todos os presidentes que ali passaram. Então, eu queria fazer esse registro e peço, e quero, Excelência, senhor Procurador-Geral, parabenizá-lo por essa iniciativa, por essa atitude, realmente independente da história do Darcy. Eu queria que todos nós também fizéssemos parte dessa homenagem, não nós do Conselho, mas toda a classe do Ministério Público se sentiu muito feliz com o gesto de Vossa Excelência. Eu acho importante que o Ministério Público possa reverenciar todos aqueles que, independentemente de ideologia, independentemente de concordâncias e discordâncias, puderam fazer uma atuação destacada e, sem dúvida nenhuma, o doutor Darcy foi um desses membros da nossa instituição, junto com tantos outros. Então, acho que, de fato, foi bem-vinda essa homenagem. Eu agradeço o registro, doutor Lucenzo. Já passou da minha vez, mas eu acabei de receber aqui um e-mail de pedido de socorro e eu gostaria de apenas, no mínimo, comunicar esse conselho. Esse socorro vem dos colegas da Barra Funda e também está subscrito por alguns colegas de promotorias da Grande São Paulo, onde se lê o seguinte: Cararual, por favor, gostaria que fosse colocado ao conselho na data de hoje, já que vocês têm reunião, que desde o dia 6 de março, aqui na Barra Funda, não conseguimos trabalhar com o ESAGE. Os inquéritos e processos estão se acumulando. Foram solicitadas várias providências ao CETIC, mas a situação permanece a mesma. Há apenas informação de estabilidade no sistema e que, eventualmente, os prazos processuais serão suspensos. Entretanto, a mera suspensão de prazos não faz com que a nossa fila diminua, apenas aumente, e quando tivermos acesso aos processos, o faremos ou teremos na quantidade de 500, 600 ou quem sabe até mais. Alguém sabe ao menos o que está acontecendo, quando teremos alguma solução? E aí seguem vários colegas falando isso. Essa mensagem foi postada para mim aqui pelo registro há uns 40 minutos atrás aproximadamente. Pois não, esse é um assunto que está sendo tratado pela Procuradoria-Geral. A gente deve ter solução rápida e breve. Doutor Melim? Não tenho nenhuma comunicação a fazer, só cumprimentar todos os presentes e Vossa Excelência também. Doutor Tom Neri? Bom dia a todos. Quero cumprimentar o doutor Montauri pela sua presença aqui, e dar as boas-vindas à eminente conselheira na nossa comissão de revisão da súmula, doutora Mônica Dezenano. Será um prazer trabalharmos juntos. Muito obrigado. Senhor. Doutor Tiago. Bom dia, procurador-geral, doutor Montarina, representando a Corregedoria, nossos colegas, bom dia a todos. Voltando um pouquinho só ao assunto que o doutor Cossenzo apresentou, do convite feito pelo doutor Paulo, para a reunião de sexta-feira sobre os acordos na área do patrimônio público, eu vou fazer algumas considerações aqui, rápidas. Uma delas, aproveitar que o doutor Montauri está aqui, que eu sei que ele tem o maior interesse para a Corregedoria, de que vai dar andamento rápido a esse procedimento. Na quarta-feira vai ter julgamento de um expediente no órgão especial. Eu, enquanto estava no centro de apoio, eu tentei acompanhar bastante isso daí, e juntamente com o doutor Arthur, que era o coordenador da área do patrimônio público, e fizemos um encaminhamento, estava com o voto do doutor Mistrurrigo, o doutor Mistrurrigo aposentou, passou para outro relator, saímos do órgão especial e acabamos não conseguindo aprovar antes do advento da lei na área do acordo de não persecução penal, que permitiu o acordo civil também. E nós, naquela época, estávamos brigando e, quando agora surgiu essa possibilidade novamente, eu fui tentar acompanhar o procedimento no órgão especial e me disseram que haviam 2 procedimentos.
E a informação que foi dada de uma forma equivocada, porque falaram que o doutor Vita estaria com o procedimento que era o doutor Mistruhigo e que o doutor César Dario estaria com o procedimento novo, que foi a apresentação de Vossa Excelência da possibilidade de como seria esse acordo agora. Conversei com o doutor Vita, ele falou, podemos conversar sim, só que eu vi ele já tinha entregue o procedimento ao órgão especial. Então, não consegui conversar sobre os termos que ele, nem sei qual foi a proposta dele. E com o doutor César, ele também falou que ia conversar, mas pelo que me disseram ontem, parece que o doutor César está só com a regulamentação do 484, que não é bem a propositura do que vai nos interferir. O Conselho Superior tem um maior interesse nisso daí, porque são discussões do que nós vamos homologar aqui ou não. Então, em nenhum momento nós fomos ouvidos, demos sugestões. Então, eu fiquei sabendo também ontem, na hora que fui tomar um café na associação, que o doutor Edgar ia pedir vista dos autos. Então, eu pedi para ele, para o doutor Edgar, falei, doutor Edgar, se quiser falar o meu nome pessoal, eu tenho interesse também que isso aí seja pedido vista para nós podermos se manifestar em rapidez, com o que o caso requer, com tudo, mas pela preocupação que tem com os termos que vai ser elaborado. E pedi a ele até que destacasse que, como vai ter sexta-feira uma reunião, na qual parece que vem o doutor Alexandre. Ele vai fazer abertura pelo... Ele vai fazer abertura. E eu pedi até ontem, quando o doutor Paulo estava aí, o nosso diretor da escola, que uma das pessoas importantes para isso daí é o doutor Mauro Campbell, que pelo Tribunal Superior, Tribunal STJ, ele foi quem preparou todo o expediente para a discussão disso daí, em termos de Brasília. Então, falei, quem sabe traz até o doutor Mauro Campbell para falar também nessa sexta-feira, e a partir de sexta-feira a gente chegar a alguns termos que possa ser interessante institucionalmente para o órgão especial posteriormente. Então, estou fazendo essa manifestação aqui em razão da preocupação que eu tenho com o tema, sabendo que a Corregedoria está querendo que isso daí flua rapidamente, mas pela necessidade de discussão dessa sexta-feira, que vai trazer algumas luzes, mas acho que vai ter algumas luzes com certeza no mínimo, mas se não, pelo menos o debate para que isso aí seja melhor visto e aprofundado dentro do Ministério Público. Obrigado. Pois não, doutor Tiago, nós realmente fizemos esse texto em conjunto com a Corregedoria, mas é um texto que, na verdade, só faz uma atualização por conta da lei que mudou, o resto já era de conhecimento, acho que de todos, no Conselho. De toda maneira, está no órgão especial exatamente para isso, né? Para que possa ser aberto vista, tratamento. A ideia é que todos participem agora da elaboração do texto lá com o órgão especial. Então, os pedidos de vista, as manifestações são sempre bem-vindos. Da nossa parte não há problema algum, acho que também da Corregedoria. Se me permite, senhor presidente, só para... Antes, eu tenho um momento posterior para as minhas comunicações, e deixar, farei as oportuno tempo, por isso, só em consideração do doutor Tiago, o texto que hoje está lá é o mesmo texto, exatamente o mesmo texto que foi posto pelo doutor Mistruhigo na oportunidade anterior. Então, é um texto que no órgão especial já havia sido amadurecido, né? A única alteração que houve significativa veio de uma circunstância que o doutor Mistruhigo, aliás, uma discussão da época, queria fixar um prazo para o Conselho apreciar o acordo, né? E nós sustentamos que isso é verdade, o órgão especial não pode impor ao Conselho um prazo, porque isso é uma questão de regimento interno, mas o texto é exatamente o mesmo que havia anteriormente. E o porquê da nossa preocupação com celeridade, doutor Tiago? Nós estamos enfrentando problemas extremamente sérios, sensíveis e complexos de subtração de atribuição inerente ao Conselho Superior do Ministério Público, em alguns casos. Tememos muito que isso se torne uma praxe irreversível e em detrimento da instituição Ministério Público. Daí essa nossa premência. Como observação, tenho falado com o doutor César, com o doutor Dario, agora o doutor Jorge, e está lá, estamos abertos amanhã, inclusive às 11 horas da manhã, vou ter uma reunião com esses colegas, convido Vossa Excelência a participar, né? A quem mais quiser, a reunião é aberta, obviamente, mas há um dado aqui que eu acho que é muito importante. Essa resolução
não regulamenta a questão de direito material. Não cabe falar na resolução, olha, pode haver perda da função pública prevista, pode haver suspensão dos direitos políticos. Não. O objetivo dessa resolução é única e exclusivamente reger o procedimento de revisão, deixando absolutamente inquestionável o fato de que cabe ao Conselho Superior do Ministério Público o juízo revisional, que é algo que hoje nós estamos tendo problemas seríssimos, muito sérios. E por isso, essa premência, né? E só um dado para conhecimento de todos, um integrante, nobre integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, nos pediu cópia da resolução, desse projeto de resolução aqui. Quer dizer, o próprio Conselho Nacional manifestou interesse, né, nessa resolução. Então, a questão da pressa em termos, porque isso já vem de 6 ou 7 meses, quando o doutor Mistrorigo fez o voto, né, da premência, digamos assim, vem dessa necessidade, efetivamente, de se evitar, de se suprimir um poder do Ministério Público, um poder importantíssimo do Ministério Público, que é o de ter controle sobre a revisão desses acordos, coisa que em muitas comarcas vem sendo hoje olvidado por determinados colegas. É só essa observação, estamos lá às ordens, doutor Tiago, né, e a precipitação não é precipitação, porque vem da época do doutor Mistrorigo já, essa questão. E só para esclarecer, desculpe-me só, um dado, doutor Tiago, efetivamente, o doutor César Dario está ao ato 484, né? A revisão global do 484, que aliás é um procedimento, podemos dizer até que histórico já do órgão especial, né? Porque esse procedimento passa de gestão por gestão, dada a sua complexidade, ele não tem um fecho. E esse outro da resolução, específico da resolução decorrente do acordo de não persecução penal, foi encaminhado justamente à relatoria do doutor Vita. Agradeço. O doutor Montauri me lembrou só uma coisa, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, estão elaborando também uma minuta que vai valer pelo Brasil todo. E eles já me pediram, eu me comprometi, o texto aprovado no nosso órgão especial vai ser encaminhado como texto pauta para o Ministério Público do país todo. Eles queriam a proposta, eu só não encaminhei a proposta, porque como ela tem que ser votada aqui, eu achei que era melhor esperar a votação e a partir da aprovação pelo órgão especial, aí nós encaminhamos como texto oficial, né, do Ministério Público de São Paulo, que deve ser adotado como texto do Ministério Público do Brasil todo, né, já que, evidente, com todas as sugestões, mas até onde eu sei, parece que o nosso texto é um texto bem resolvido, bem encaminhado, então vamos aguardar as contribuições e aí ele fica ainda mais adequado. Doutora Mônica. Bom dia a todos, eu não tenho mais comunicações. Doutor Pedro. Doutor Ismânio, eu falei que eu não só tinha uma coisa a falar, mas era mentira, tinha mais. Eu queria, antes de tudo, homenagear o doutor Montauri, meu diretíssimo amigo, pessoa muito querida, e é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez na reunião do Conselho. É uma alegria muito grande, realmente, poder ladear com Vossa Excelência essa mesa, né, do Conselho do MP. Doutor Ismael, eu tenho uma preocupação, talvez Vossa Excelência possa viabilizar isso quando for a Brasília, na reunião de procuradores gerais, e inclusive com o Luiz Fux. Eu tenho acompanhado todas as discussões sobre acordos de não persecução penal, o artigo 28, tá? Eu sei que é uma preocupação da Corregedoria, da Procuradoria, mas tem um tema em específico que eu não vi ninguém comentar e que me causa uma certa preocupação, não agora, mas no futuro próximo, que é a inserção na lei, no projeto, na lei anticrime, de um dispositivo que prevê recurso em sentido estrito da decisão que recusar a homologação do acordo de não persecução penal. Eu não vi isso ser debatido em nenhum simpósio, nenhum seminário. Colegas que escreveram livros a respeito não trataram do assunto. E esse é um ponto delicadíssimo por uma razão muito simples. Viola claramente aqui o artigo 129, inciso 1º da Constituição. O recurso da decisão que homologa. Que não homologa. Que não homologa, que recusar a homologação. Porque viola indiretamente o artigo 129. Porque, veja, se o juiz não homologa o acordo de não persecução penal,
e o promotor recorre e o tribunal nega provimento ao recurso, qual é o passo seguinte? É o promotor ser obrigado a promover a ação penal? Então, se é esse o passo seguinte, há uma violação clara do artigo 129, inciso 1º. Esse dispositivo me parece claramente inconstitucional. E o curioso é que eu não vi ser debatido, né? E isso vai causar problema, porque nós vamos ficar numa situação sem solução. O Ministério Público não oferece a denúncia e o tribunal diz que não é para homologar o acordo. Então, essa é uma preocupação, talvez fosse o caso de levar ao Conselho Nacional do MP, ao Conselho de Procuradores Gerais e até mesmo ao ministro Luiz Fux, né? Se bem que ele não tem muito o que fazer, porque na ADIM me parece que não foi objeto de impugnação. Eu anotei aqui porque eu ia checar a ADIM da CONAMP para ver se houve ou não impugnação. Não vi. Confesso que não me recordo agora de pronto, mas eu ia checar e depois... Tá, okay. Se a ADIM já fez essa impugnação, fica mais fácil, porque é só incluir no memorial que nós vamos levar lá no dia 16. Porque eu li a ADIM e não encontrei. Se não tiver, aí nós vamos ter que encontrar uma outra solução. De toda maneira, eu levo na reunião do Conselho Nacional. Não seria só isso. Muito obrigado. Doutor Motauri? Senhor presidente, senhor secretário, agora formalmente, na minha devida oportunidade, quer dizer, né, no lugar da doutora Tereza, que não pode estar, eu gostaria de cumprimentar a todos, e minha primeira oportunidade nessa nova gestão de estágio nesse colegiado, parabenizá-los, já o fiz pessoalmente, né, parabenizá-los pelas investiduras, seguro de que esse Conselho Superior continuará a ser muito bem representado por tão eminentes colegas, procuradores de justiça, procuradores renomados, com um largo histórico institucional, de atuação profícua em prol da instituição. Então, né, os meus cumprimentos, dizendo que a classe soube escolher muito bem, quer por seu órgão especial, quer a classe como um todo, os integrantes desse colegiado. Desejo a todos uma profícua gestão e são esses os meus cumprimentos iniciais, senhor presidente. Gostaria também de justificar a ausência da doutora Tereza. A doutora Tereza se encontra hoje em Presidente Prudente, numa reunião previamente agendada com os promotores de justiça daquela região. Amanhã teria uma em Araçatuba, mas por videoconferência, um pouco mais simples do que essa, né? E por esse motivo, por estar imprudente, ela não se encontra aqui nessa sessão, incumbindo a mim, portanto, ocupar o espaço, não, né, a dimensão, a envergadura da doutora Tereza, mais ou menos o espaço nós buscamos ocupar. São essas comunicações, senhor presidente, e auguro a todos uma excelente gestão e uma excelente sessão. Muito bem-vindo, doutor Motauri. Acho que seu trabalho, sua amizade, acho que unânime aqui de todos os conselheiros, e sua presença é muito, muito querida. Desculpe, senhor presidente, só agradeço a gentileza das palavras, mas só o doutor Arual fez menção ao doutor A. Rufino, que eu brincava com ele, chamado de A. Rufino, doutor Almir Rufino, colega querido, promotor e procurador de justiça exemplar, tive a honra de elaborar com sua excelência na Corregedoria Geral como assessor do Dr. Perão, em 97, 98, salvo o melhor juízo. Com tristeza, recebo a notícia de sua aposentadoria. É um colega dos mais dignos, dos mais competentes, dos mais capacitados, detentor de uma biblioteca invejável, impressionante, o gosto do Dr. Almir pelo estudo, a erudição do Dr. Almir. Fará muita falta à instituição, mas desejo a sua excelência toda a felicidade nessa nova etapa. E também, senhor presidente, aproveitando o ensejo, tivemos um colega nosso de concurso, né, meu, o doutor nos deu, e de vossa excelência, agora aposentado, salvo melhor juízo anteontem, doutor Álvaro André, né, Cruz Júnior. Também gostaria de externar a sua excelência votos de louvor pela brilhante carreira, dileto amigo de concurso, que, né, também augurou aí alcançar, né, a saudável vida de aposentado. Muito bem, acho que todos aderimos, né? São colegas merecedores mesmo de todo o nosso respeito e admiração. Não havendo mais assuntos extra-pauta, então... Se o senhor me permite, senhor presidente, eu verifiquei que esse está fora de pauta, é um pedido de autorização para residência fora da comarca. Deixa eu fazer a leitura, doutora Mônica, e aí a gente já...
Não, é que nós deliberamos, antes da chegada do seu procurador-geral, que nós iríamos colocar esta pauta efetivamente aquilo que fosse de urgência, né? Como não há urgência, como não há urgência, e já tem um outro também relatado pelo conselheiro Arual, a gente colocaria na próxima. Não acompanhei essa discussão. Alguma? Não é urgente mesmo. Então tá bom. Então, se todos estão de acordo, podemos encerrar essa primeira parte da reunião. 1h30.